estamos aqui no escritório Cajado de Menezes Advogados. Nós estamos iniciando uma nova série que é o Plantão Jurídico. Vamos conversar hoje sobre uma lei que pode te beneficiar. Você está super endividado? Nós sabemos que o índice de brasileiros endividados está assim, ó, nas alturas. Existe uma lei que pode te beneficiar. É a lei do superendividamento. Nós estamos aqui com dois grandes profissionais, Dr. Ramon Carneiro e Dr. Roberto Cajado de Menezes, que vai esclarecer tudo sobre essa lei do superendividamento, ok? Vamos lá, Dr. Roberto, o que é a lei do superendividamento e de que forma ela pode beneficiar o superendividado? Olá, Cristiane, boa tarde a todos que nos ouvem e nos vê nesse momento. Muito bem, o escopo do legislador é um só: trazer para o campo da pessoa física os benefícios que foram colocados em prol da pessoa jurídica ao longo dos anos. Importando do direito americano, nós trazemos alguns institutos, principalmente da recuperação judicial. E a recuperação judicial, ela se cingia à pessoa jurídica, à empresa especificamente. Posteriormente evoluímos, entramos também para absorver as microempresas e hoje a gente começa a entender que a pessoa física também precisa ser salvaguardada. Quando eu digo salvaguardar a pessoa física, não significa encobrir o endividamento dela. Pelo contrário, criar um mecanismo de maneira tal que possa lhe permitir sair desse endividamento e voltar ao cenário social de forma tranquila, de forma pacífica, para que tenha uma vida dentro de uma normalidade que todos nós desejamos. O bom de conversar com o Dr. Roberto é que ele andou viajando aí, conhecendo aí outros lugares, passeando por outros países e pode trazer para a gente a realidade de outros países. Nós sabemos que o Brasil está super endividado, mas por conta da pandemia, como é que está a realidade na Europa, nos Estados Unidos? O senhor pode trazer isso para a gente? Boa pergunta essa. Apesar do momento político, que nós estamos alheios a ele nesse momento aqui, é impossível você deixar de visitar os Estados Unidos e perceber o momento sério que aquela nação passa. Um patriotismo exacerbado, onde você vê a falta de sabedoria para conviver com o índice inflacionário. O americano convivendo com um acréscimo de quase 10%, ele não sobrevive. Todavia, lá nós temos uma diferencial do brasileiro: cultura e educação. Quando o governo faz uma legislação que põe em prática e o Congresso aprova, ela imediatamente é acatada por todos. Nós não esperamos esvaziar o nosso estoque para, na próxima reposição, praticar um preço reduzido. É uma prática que nós, latinos, aqui, ainda temos. O Brasil, graças a Deus, saiu na frente. Isso aí a gente tem que reconhecer. Eu tive 15 dias agora nos Estados Unidos, tive 22 dias agora na Europa, no final de junho para cá, e nós podemos observar como esses países estão sofrendo, como os preços majoraram. Eles não conseguem conviver com a inflação de 9,4%, 9,6%, 8,7%. E nós aqui estamos vivendo com a inflação inferior a 7%. As medidas que nós tomamos aqui antecederam as medidas que estão sendo tomadas lá. Todavia, a prática dela, a colocação em prática dela, aqui é retardada por uma questão cultural, questão de educação, para não falar uma questão política. A gente já não estava mais acostumado de chegar ao supermercado e cada dia ver preços mudando, né? A gente tinha um preço bem estabelecido, a gente sabia mais ou menos quanto estava custando a cesta básica, e isso mudou muito, não só aqui, o senhor acabou de comentar aqui também na Europa, não é isso? Tanto na Europa como nos Estados Unidos. Pra você ter ideia, se você chegar hoje nos Estados Unidos procurando um freio para sua bicicleta, se você o encontrar na prateleira ou no estoque da loja, você compra. Se você não encontrar, você só vai tê-lo no final de setembro, início de outubro, a previsão de chegada. Isso serve para bicicleta, isso serve para qualquer tipo de material esportivo, que foi o que eu especificamente procurei. Procurei uma sapatilha para você pedalar. Ou você encontra o seu número naquele momento, ou alguma loja ao redor tem aquele estoque, ou então você só recebe ela lá para outubro. E o que é que ocorre? Nos supermercados, até a reposição, ela hoje vem programada
Costumava-se chegar no supermercado no final, durante o dia, durante a madrugada, fazer feira. Você não pode fazer mais isso. Aqueles $10 que você tinha hoje, que você comprava 10 itens, você não consegue mais comprar. Isso é o que mais fere o americano. Se você sai da América do Norte e chega na Europa, você não encontra um cenário distinto. Londres, nós tivemos a oportunidade agora de passar, não vou falar da Suíça, porque a Suíça por si só já é um país caro, mas é um país que teve a evolução do preço, teve um acréscimo no preço elevado, né? Considerável. Mas um Londres da vida, um Paris, um Barcelona, um Portugal, quer dizer, você nota esse reflexo na economia de todo o local. Você não toma mais a água pelo aquele mesmo preço que você tomava, o táxi já está mais caro, o aluguel está mais caro. Minha filha mora nos Estados Unidos, uma das coisas que ela mais reclama é que, meu pai, como o aluguel tem crescido nos Estados Unidos, nós não estamos conseguindo acompanhar isso aqui. Então, isso é, infelizmente, uma realidade. Há algumas que acreditam ao fica em casa, mas, em termos geral, isso é um reflexo da pandemia. Um fenômeno que nós não conhecíamos, nossa geração não conhecia, estamos aprendendo a conviver com ela, e que, com certeza, será a base de ensinamento para nossos, não só filhos, né, mas principalmente os netos que hão de vir por aí. É verdade. Voltando aqui para o Brasil, eu queria saber de Ramon, qual a diferença do endividado para o superendividado? E por que essa lei veio beneficiar justamente esse superendividado? Bom, pois bem, Cristiano, o fenômeno do endividamento, ele é um fenômeno de múltiplas facetas, certo? Ele tem a faceta social, ele tem a faceta econômica, a jurídica e a política. A social porque o consumidor superendividado, ele fica excluído do mercado de consumo, fica excluído de acesso ao crédito, é como se fosse uma morte civil. O fenômeno econômico porque se o consumidor ele não consome, se ele não tem acesso ao crédito, logicamente que a economia estagna. Como o Dr. Roberto bem disse, viajando na Europa, nos Estados Unidos, o mercado para sobreviver, ele depende do consumidor. É o elo final da cadeia de consumo, é o consumidor. Então, se eu não tenho consumo, se eu tenho o acesso ao crédito de forma limitada, a indústria produz menos, o setor de serviço presta menos serviço e o setor bancário também, que é um dos principais locos onde você tem maiores consumidores superendividados. Pois bem, o endividamento e o superendividamento são coisas distintas. Agora, para você entender o endividamento, você tem que entender o que não é o endividamento. Por quê? O endividamento não é apenas a falta de controle das finanças, das suas finanças pessoais, das suas finanças familiares. E, de forma geral, gerir aquilo que você recebe do seu salário. Pois bem, são vários fatores que provocam o endividamento. Por exemplo, desemprego, problemas familiares, doenças. A própria pandemia foi um fenômeno anormal, infelizmente, que aconteceu na nossa geração. A última pandemia, só para você ter uma ideia, foi mais de 100 anos. Então, foi um fenômeno de proporções globais que atingiu todas as economias. Não só economias de países subdesenvolvidos e também pré-desenvolvidos, mas economias altamente desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Europa. Pois bem, o que é que tem de diferente? O superendividamento, na verdade, é a impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé não pagar seus débitos de consumo sem prejudicar o seu mínimo existencial. Essa lei ela foi extremamente importante, porque ela resgata esse consumidor da exclusão social e reinsere no mercado de consumo, através do acesso ao crédito. Mas esse acesso ao crédito deve ser feito de forma ponderada. Existe uma necessidade de você ofertar o crédito de maneira responsável. Então, esse um dos objetivos da lei do superendividamento. Trazer o crédito responsável, a prevenção e o tratamento a esse consumidor superendividado que está excluído do mercado de consumo. Eu gostaria de dizer o seguinte, a dívida, ela existe. Quando você se encontra com seu fluxo de pagamento superior ao seu fluxo de caixa, necessário você fazer uma regulação. Para você fazer ela, ou fazê-la, de forma extrajudicial, necessário que o credor também tenha alguma coisa que possa freá-lo.
Porque de livre e espontânea vontade, dentro do nosso sistema educacional, eu massacro o devedor ao máximo. Diferente de outras culturas que possibilita ao devedor angariar riqueza, gerar riqueza, não só para sobreviver, como também para pagar quem deve. Então, o objetivo que a gente quer é isso: pegar, regular o seu fluxo de pagamento, o seu caixa, tá certo? Reduzir a sangria desse caixa. Você ganha 10, não tem que estar pagando os 10, não tem que estar pagando 11 nem 12. Você vai ter um controle daquilo que você vai pagando, porque percentuais serão destinados à sua sobrevivência, à sua geração de vida, geração de riqueza, etc. E percentuais destinados ao pagamento daquele credor. Em suma, é estancar o fluxo de saída do caixa e regular, tá certo, esse fluxo de pagamento ao longo do tempo. E essa lei do superendividamento, ela beneficia quem? Quem tem direito a essa lei? São todos que têm direito a serem beneficiados? Bem, Cristiana, essa pergunta é bastante interessante porque ela é uma lei que não abarca todos os consumidores superendividados. Porque nós temos dois tipos de consumidores superendividados. Você tem aquele consumidor superendividado de boa fé, aquele que ficou superendividado em razão de desemprego, de problemas familiares, de doença na família. E esse é protegido pela lei do superendividamento. Existe o consumidor superendividado de má fé, aquele que adquire um bem de consumo com a intenção de não pagar. Esse consumidor, ele não recebe a guarida legal, até porque a lei é bem clara, tem que ser consumidor superendividado de boa fé, ou seja, que por motivos, muitas vezes, alheio à sua própria vontade, ele acaba superendividando suas dívidas que ele possui e o salário que ele recebe, o rendimento que ele possui não é suficiente para fazer esse pagamento. O Dr. Roberto mencionou um ponto interessante a respeito do crédito, desse crédito responsável e da necessidade de você ter uma educação financeira eficiente. Veja bem, essa lei do superendividamento é uma lei de 2021, é uma lei extremamente recente. O judiciário ainda está se adaptando a essa nova legislação, mas ela trata um ponto extremamente importante, que é a educação financeira da população. Que esse, às vezes, é um ponto sonegado pelo poder público. Muitas vezes as pessoas se endividam porque não tem esse controle, não teve essa educação, diferentemente dos países desenvolvidos, que têm acesso à cultura, onde você tem o acesso ao crédito, onde você às vezes não é assediado desse crédito. E essa é uma prática que a lei do superendividamento também visa reprimir. Então é extremamente importante a prevenção, mas acima de tudo, a educação financeira do consumidor. Não superendivide, porque você tem seu mínimo existencial a ser preservado. Eu vou complementar mais uma vez aqui uma curiosidade. Observe, quando a gente fala de endividamento, você tem que levar em consideração, eu volto a insistir, o problema nosso é bastante cultural e educacional. Nós tivemos um Instituto da Revisão. No Instituto da Revisão, o cidadão, inicialmente, ele entrava numa loja de um veículo, comprava um carro hoje, financiava, a entrada às vezes ele passa no cartão de crédito. Não dura 30 dias, ele vem ao judiciário bater na porta. O preço, o juro está alto, entendeu? Eu não tenho mais condição, o cartão de crédito está me cobrando um absurdo, isso e aquilo. Levou-se anos para o judiciário entender essa intenção do consumidor. E o que é que aconteceu? O instituto que ele vem para lhe dar uma proteção e lhe dar possibilidade de reinserção no seu dia a dia, no mercado diário, no consumo diário, ou seja, na sua vida, tentando te dar uma vida regular, ele é deturpado, aí o judiciário ele começa a se proteger. Nessa legislação a gente já fala em má-fé. A má-fé é horrível. Ninguém vive. Nós temos dois princípios. Eu costumo dizer que o primeiro amor, certo? É amor próximo, é crescer sem
pisar em ninguém, o seu próprio caminho. O segundo amor ao próximo é quando a gente cresce e fica satisfeito com o que o outro tem, tá? Aí você respeita também aquela evolução. E aí, muitas vezes você quer manter um padrão, porque a exteriorização de riqueza tem muito a ver com o consumo, e você começa a trazer para o judiciário situações que, em verdade, deturpa o significado da legislação. A lei foi feita para te proteger. A lei é algo abstrato, ela está ali. Você, durante sua convivência, você se enquadra naquele fato. Você chega na prateleira e diz, não, isso aqui serve para mim. Como é que eu me socorro dessa situação que eu estou? Aí você vai na prateleira, pega aquela lei e você se socorre dela. Se você deturpar demais, se você começar a querer utilizar aquela lei em contratos de financiamento de casa, em contratos que você, de forma intencional, você contrai, sabendo que você não tem a mínima condição de honrar o pagamento daquilo, evidentemente você não pode ser abrigado por essa lei, não pode ser acolhido por essa lei. E os julgadores, que a gente chama de novos juízes, eles estão atentos a esse tipo de comportamento. Por isso que toda a legislação hoje, ela passa muito pelo comportamento. Quando eu vi direito pela primeira vez, direito era eminentemente jurídico, a natureza jurídica era jurídica. Hoje você não pode dissociar a natureza jurídica do direito do social, do jurídico, né? Do econômico, do político. Não tem como você dissociar dele, porque isso é uma evolução da própria sociedade. A gente tem que estar atento, não só atento naquilo que a gente vai comprar e na condição que a gente vai ter que pagar aquilo que a gente está comprando. Então a gente acabou de ver que a lei do superendividado não beneficia aquele que agiu de má fé. Mas como saber que aquele agiu de má fé, né? Tá aí a pergunta para os dois, e também saber de que forma o consumidor vai ter acesso a esse crédito, né? Fica aí no ar essa pergunta para vocês dois aí me responderem. Como saber que o consumidor agiu de má fé e de que forma aquele que não agiu de má fé ter acesso a esses benefícios, ao crédito, por exemplo? De forma muito rápida, eu diria o seguinte: nós vivemos em cima de regras de convivência e normas de conduta. Quando você desvia qualquer regra ou qualquer norma, você está se tornando infrator. A potencialidade dessa infração, ela vai ser atingida ou observada através da instrução do procedimento que vai ser instaurado. Sem a instrução, sem a averiguação, sem as provas, sem os elementos que você mesmo que está pedindo socorro me trouxer, e sem ouvir o que a outra parte, no caso a credora, tem a me dizer sobre aquilo, é impossível você chegar a essa conclusão. A má fé, ou a boa fé, ela é altamente subjetiva e é interior de cada ser humano. Você tem que buscar exteriorizar isso. Mas os mecanismos procedimentais, eles nos permitem isso. Bem, essa pergunta, Cristiane, que você fez é extremamente interessante. Como eu posso identificar se um consumidor está agindo não de má fé? Pois bem, existe no direito dois princípios extremamente importantes, que é a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Todo consumidor, basicamente, quando ele adquire um bem de consumo, ele está firmando um contrato. Eu posso ter um contrato escrito, eu posso ter um contrato verbal, mas ele firma um contrato. Como é que eu posso saber se ele está agindo ou não de má fé? Existe uma hipótese que é regulada pela própria lei do superendividamento, que é em relação a bens supérfluos e bens de alto valor de consumo, bens de luxo. Por exemplo, um cidadão, uma hipótese prática, um cidadão ele recebe uma remuneração de R$2.000 e compra um bem de alto valor. Analisamos a situação concreta, ele vai ter efetivamente condições de pagar aquele bem de consumo que ele adquiriu de alto valor? O rendimento que ele possui é suficiente para ele honrar aquela obrigação que ele assumiu? A partir desse momento, verifique-se, ele agiu ou não de boa fé? A intenção dele, adquirindo aquele bem de consumo, era pagar aquela obrigação? Nessa hipótese, ele agiu de má fé.
porque ele, de forma ciente, no inconsciente dele ou no consciente dele, ele já adquiriu aquele débito de consumo com a intenção de não pagar. Porque é evidente que um bem de luxo, de alto padrão, adquirido por um consumidor que não tem a mínima condição de pagar, é evidente que ele está agindo não respaldado pela boa-fé. E boa-fé, ela é regra de conduta, ela é comportamento ético, comportamento próprio. Não apenas no seu íntimo, agir de forma a não prejudicar um terceiro, mas também agir com o seu parceiro contratual. Por exemplo, uma hipótese que também pode configurar uma má-fé do consumidor, ele está desempregado, perdeu o emprego, vai tomar um empréstimo vultoso a uma instituição financeira. Ele apresenta uma documentação, o lerite dele, o contra-cheque, ó, meu salário é esse aqui. Só que na verdade já foi despedido. E o banco muitas vezes não tem acesso a essa documentação e concede o crédito. Depois do desemprego, como é que ele vai fazer esse pagamento? Então, além de tudo, a lei do superendividamento, ela protege o consumidor superendividado. Mas também o credor, ele tem direito de ter suas prerrogativas respeitadas. É tanto que quando o consumidor ele entra com um pedido judicial de repactuação das suas dívidas, o credor ele tem direito de receber pelo menos ao crédito que lhe cabe corrigido. Então, a lei do superendividamento não significa isentar o consumidor do pagamento do débito de consumo, mas sim oferecer um fôlego para que seu mínimo existencial seja preservado. O Dr. Roberto trouxe uma situação interessante que é em relação à recuperação de empresas. A recuperação de empresas é um mecanismo um pouco similar, porque eu pego empresas que são viáveis, que têm capacidade de recuperar, que têm patrimônio, e o judiciário concede um período de fôlego para que ele possa se reerguer e voltar a operar no mercado de consumo. É a mesma coisa essa repactuação da dívida do superendividado. Eu preservo o mínimo existencial, eu retiro aquele consumidor da exclusão social, mas por outro lado, os débitos que ele possui, ele vai ter que honrar, certo? Isso mais na frente eu vou explicar um pouco sobre o procedimento. Então a gente já pode explicar agora de que forma... Na verdade, Cristiano, você tem... se você não tivesse uma vigilância sobre essa conduta, seria muito fácil. Isso. Não teria nem por que existir o Instituto, porque nós estaríamos privilegiando o devedor. Isso. A ideia não é privilegiar o devedor em detrimento do credor. A ideia é sim proporcionar a este devedor uma condição mínima de pagamento. Para isso, você faz o quê? É o que a gente chama de reescalonamento. Eu posso te dar um período de carência, eu posso te dar um período elástico de pagamento, posso regular a remuneração desse valor, reduzindo os juros, inclusive, tá certo? Para que você tenha essa possibilidade. Agora, observe, de forma muito legal, Ramon está fazendo as colocações dele, e eu estou fazendo minhas colocações de forma, contextualizando o direito de forma geral. Tudo passa pela conduta, tudo passa pelas regras de convivência. Quando você não tem a boa intenção, certamente você não pode e não deve ser beneficiado pela legislação. Gente, nós estamos conversando com o Dr. Roberto Cajado de Menezes, Ramon Carneiro, sobre essa lei que vai beneficiar você que está super endividado. Nós já conversamos aqui para encerrar. Como ter acesso? É via judicial? De que forma ter acesso a essa lei? Somente via judicial ou se for no cartório, extrajudicialmente, o cidadão ele tem acesso a essa lei? Bem, a proteção judicial do superendividado, eu tenho dois mecanismos que foram positivados nessa nova lei. Eu tenho o procedimento de repactuação de dívidas. O que isso significa? O consumidor superendividado, ele bate as portas do judiciário, fala, eu estou superendividado, mas eu quero fazer esse pagamento, certo? O que é que acontece? O Poder Judiciário, ele convoca todos os credores para uma audiência de conciliação. Isso é feito aonde? É no PROCON? É no Judiciário?
ter através de um escritório de advocacia, como aqui? Pronto, essa pergunta vou explicar de maneira bem simples. Esse procedimento de repactuação da dívida, ele é feito perante o Poder Judiciário, certo? Via uma petição inicial, mediante contratação do advogado, na qual ele faz o pedido e nessa ação judicial ele apresenta o seu plano de pagamento. Esse plano de pagamento deve englobar todas as dívidas que são cobertas pela lei do superendividamento, certo? Nesse procedimento, todos os credores devem ser convocados a comparecer a essa audiência e aquele na qual vai representar o credor tem que ter poderes para transigir, para negociar, para aceitar ou não aquela proposta que o consumidor está ofertando para o pagamento das suas dívidas, certo? No que ele concorda, o juiz ele homologa aquele plano de pagamento. Esse plano de pagamento pode ter um prazo de validade de 5 anos. Porém, a forma como vai ser feito esse pagamento também deve observar o mínimo existencial. Esse mínimo existencial, ele não encontra nessa lei, na lei do superendividamento. Ela foi recentemente regulamentada através de um decreto federal. Basicamente, o mínimo existencial é 25% do salário mínimo. É esse o mínimo existencial que a pessoa pode sobreviver, certo? Só que o seguinte, se um dos credores não comparecer a essa audiência de conciliação para repactuação da dívida, existem algumas penalidades, como por exemplo a suspensão da exigibilidade daquela dívida. Mas aqueles credores que compareceram a essa audiência de conciliação e aceitar o plano de pagamento, é um ato jurídico perfeito e acabado, certo? Agora, um outro detalhe, um outro mecanismo é a repactuação compulsória. A repactuação compulsória, ela ocorre quando nenhum dos credores aceitou o plano proposto, ou porque o consumidor não ofereceu garantia suficiente que vai pagar aquele débito, certo? Aí o que acontece? Instaura-se um procedimento de repactuação compulsória pelo magistrado. O que isso significa? O juiz ele promove a revisão de todos os contratos, certo? Dos contratos que são sujeitos à lei do superendividamento, certo? E a partir daí você tem um plano, certo? É um plano de pagamento, só que agora judicial, que foi imposto compulsoriamente, certo? Porque o juiz entendeu que aquela recusa dos credores e não aceitar aquele plano não foi convincente e o consumidor, o juiz entendeu que ele de fato tem direito a fazer a repactuação das suas dívidas, a renegociar seus contratos, a os encargos moratórios de juros serem reexaminados ou porque foi considerado excessivamente cobrados ou porque são juros em anatocismo. Então você tem esses dois procedimentos previstos pela lei de proteção judicial do superendividamento. O procedimento compulsório e o procedimento de repactuação da dívida, no qual é feita uma audiência de conciliação. Isso é extremamente interessante porque, como eu falei, apenas os consumidores de boa-fé têm direito de acesso a esse procedimento. Mas existem alguns contratos não obstante de consumo, que não vai ser objeto dessa conciliação. Eu citaria os seguintes contratos. O contrato de financiamento imobiliário, o contrato de alienação fiduciária em garantia de veículos, o contrato rural, o contrato do FIES, que é um crédito estudantil, que não é sujeito à legislação do consumidor. Então vamos supor que um estudante que está devendo um financiamento estudantil, que ele entrar com essa ação judicial de repactuação, não vai poder, porque é um contrato que não está sujeito a essa legislação. Então, basicamente, é esses dois procedimentos que a lei positiva, que favorece ao consumidor superendividado, de ter esse fôlego de voltar ao mercado de consumo e sair dessa exclusão social. Porque o consumidor ele fica extremamente vulnerável, sem acesso ao crédito, sem bens de consumo. E nós vivemos uma sociedade capitalista, não tem para onde correr. Vivemos uma sociedade de consumo, uma sociedade industrial pós-moderna, na qual o consumo é o diferencial de tudo.
Eu acrescentaria aí as premissas de negociação no mundo extrajudicial. Elas não são excluídas de nenhuma hipótese disso aqui. Inclusive, você já pode sair para um procedimento desse com algumas negociações realizadas com seus credores já pré-definidas, de maneira que você entra num procedimento judicial já com alguma regra estabelecida. Tá? Primeira observação procure um profissional responsável que tenha condição de atuar na área, certo? Essa é o tipo da matéria que exige um conhecimento técnico para lhe auxiliar. Verdade. Sozinho fica muito difícil para você. Não só para você atingir o seu objetivo, como para o próprio magistrado dar aquele direito que você está querendo. Por quê? Porque é uma lei nova. E tudo que é novo requer um novo entendimento. Chamaria atenção também do seguinte: os excludentes da lei são excludentes desta lei. Eles não são excludentes de outras legislações que estão ali na prateleira, que eu posso pegar, tá certo? E para aquele caso concreto que eu tenho, aplicar. Então, por isso, mais uma vez, que você precisa de um profissional para atendê-lo. Agora, acima de tudo, a gente tem que ter consciência daquele ato a ser praticado. Quando eu vou comprar, quando eu vou adquirir alguma coisa, tem que ser feito o exercício anterior. O sistema capitalista, como referido, ele estimula a necessidade. Isso é o cerne do sistema, né? Eu tenho que estimular a necessidade. E as políticas econômicas que nós temos visto no mundo justamente de incentivo ao consumo, principalmente ao consumo interno. Ou você estimula o consumo interno, fazendo girar riqueza internamente, para tentar segurar, inclusive, a inflação, ou você pratica uma política de juros mais altos, como nós fizemos aqui, também com a finalidade de segurar a inflação. Ou você tenta mesclar as duas coisas. No nosso caso específico aqui, nós estamos trazendo, como o dinheiro hoje sobra, infelizmente, né, o dinheiro está sobrando, nós estamos trazendo para o mercado, ou tenta trazer para o mercado, todo elemento que possui um CPF, ou aquele que pode vir a possuir um CPF, de maneira que ele tenha dignidade na vida, vida digna. Mas vida digna depende de que você também tenha comportamentos, principalmente ético e moral. Gente, esse foi um bate-papo muito interessante aqui, nesse primeiro plantão jurídico do escritório Cajado de Menezes Advogados. Eu gostaria de pedir a doutor Cajado que falasse aqui para quem está nos acompanhando o telefone de contato, para que a gente possa, né, divulgar também. Você que está aí super endividado, aqui no escritório Cajado de Menezes, você pode contar com uma gama de profissionais que podem te ajudar com esse super endividamento. Na verdade, a advocacia é uma relação altamente de confiança. Não necessariamente Cajado de Menezes Advogados, né? Nós estamos ao dispor, evidentemente, até porque a nossa atividade fim é a advocacia, a prestação do serviço jurisdicional, mas você precisa de um profissional de sua confiança. Cajado de Menezes, evidentemente, está ao dispor de todos. Muito esclarecedor nosso papo aqui, nossa roda de conversa. O plantão jurídico de hoje foi espetacular. Teremos mais plantões jurídicos com geração de conteúdo que vai impactar de forma positiva na sua vida. Para resumir aqui o que esses advogados disseram, é que tem que ter boa fé. É que tem que ter, não é todo super endividamento. Por exemplo, você que está com um FIES, você que fez um financiamento de casa própria, você que fez um crédito rural, dentre outros créditos, você tem uma lei que te protege, mas não essa do superendividamento. Resumindo, é isso. E se você precisar da ajuda de um profissional para entrar nessa lei, é necessário, porque é uma lei nova e você vai precisar de embasamento e é um advogado que vai te ajudar com isso. Um grande abraço ao Dr. Roberto Cajado de Menezes, a Dr. Ramon, muito obrigada por esse plantão jurídico e até a próxima. Obrigado, Cristiane, nós agradecemos.
Tá certo? Estamos ao dispor e acho que nessa idade aqui a minha missão maior hoje é de servir o próximo. Isso aí. Então, quanto mais eu puder esclarecer, quanto mais eu fizer para deixar o cidadão esclarecido, principalmente do direito que ele tem, eu vou estar aqui, pode contar comigo, eu estou à sua disposição. Eu assino embaixo o que o Dr. Roberto falou, também estamos à disposição e agradeço mais uma vez o convite, informar nosso público, estamos à disposição. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus.